Olá, essa é a quinta e última aula referente ao sistema articular e nela nós falaremos das articulações dos membros inferiores. Aproveitem a aula. Bem, se vocês notarem, eu não falei de articulações da mão, porque é algo muito específico, né? E algo que demandaria um tempo muito maior. E o intuito aqui da nossa anatomia sistêmica é a gente falar das principais estruturas, né? Como vocês já conhecem os conceitos gerais sobre o sistema articular, como vocês já conhecem as principais articulações, quem tiver interesse em estudar a anatomia da mão, daí pode fazer um estudo, né, por conta, pegar um bom livro, né, buscar uma boa referência, mas a gente não tem condição de falar de cada articulação, porque existem inúmeras articulações na mão, e isso fugiria um pouco da nossa anatomia sistêmica, né? Teríamos que falar aí especificamente de membro superior. Então, a mesma coisa com o pé. Eu vou falar agora das articulações dos membros inferiores, eu vou falar do quadril, vou falar do joelho, mas aí quando a gente chega na anatomia do pé fica algo um pouco muito específico, toma muito tempo e a relevância, né, ela depende, aí é para um grupo muito específico. Professor, mas eu sou um fisioterapeuta e trabalho com reabilitação de mão. Eu quero fazer, né, ou pretendo fazer isso. Aí é onde entra, né, nenhum curso vai dar conta de abranger tudo, aí existe algo mais específico, né? Assim como não, mas eu sou um ortopedista, ou quero fazer ortopedia e ser cirurgião de mão, né? Quero fazer ortopedia e ser cirurgião de pé, quero trabalhar com reabilitação de pé. Aí é uma outra história, então estou justificando porque senão a gente não consegue vencer todo o conteúdo se eu for falar de tudo, né? De forma muito específica. Então, o intuito do sistema articular é te falar das principais articulações, né? E aí não vai englobar mão, assim como não vai englobar pé. A articulação do quadril. A articulação do quadril é uma articulação sinovial do tipo esferoide, assim como a articulação do ombro, como eu já falei para vocês, né? Permite, eu não falei, são os movimentos que a gente executa no ombro, né? Mas eu já tinha falado para vocês lá nos conceitos gerais. Então, no ombro eu faço ó, abdução e adução, flexão e extensão, rotação medial e rotação lateral, tá? Quando eu giro assim, e eu consigo fazer circundução, né? Eu já tinha falado para vocês um pouco mais à frente. Agora, ó, no quadril, eu vou fazer exatamente os mesmos movimentos, porque é a mesma classificação, uma articulação sinovial do tipo esferoide. O que eu tenho aqui, ó? Essa articulação, ela possui uma cápsula articular e nessa cápsula eu possuo 3 ligamentos, que são ligamentos capsulares. O ligamento ilio-femoral, que é o mais forte deles, porque ó, ele vem lá do ilho, é só a gente traçar uma linha assim, ó, do ilho até o fêmur, e ele é o mais forte e ele ajuda a limitar a extensão, ó. Vou fazer aqui uma flexão da coxa, ó, flexão da coxa, e ele limita a extensão da coxa. Eu estendo até um ponto dali, eu não consigo levar ela mais para trás. Então, ó, flexão da coxa é quando eu jogo a coxa para frente e extensão é quando eu jogo para trás. Ele limita isso, a extensão, esse movimento aqui, ó, ele vai até um ponto e daqui não vai mais. Então, o ilho femoral limita a extensão da coxa. Eu tenho um ligamento que vem lá do pubis e vai até o fêmur, chamado de pubo femoral. O pubo femoral, ele limita, né, a abdução da coxa. Ele não é um ligamento tão forte, mas ele limita a abdução. Abduz até um ponto e dali não vai mais. E por fim, ó, lá na região posterior, eu tenho um ligamento isquio-femoral. Esse ligamento isquio-femoral, ele vai limitar, né, ele vai ajudar a dar estabilidade para a articulação propriamente dita, mas não é assim um ligamento forte que limita algum movimento, até porque eu tenho os músculos que vão ajudar também a fazer essa função. Então tá aqui o ligamento isquio-femoral, porque vai lá do isquio até até o fêmur, tá ele aqui. Bom, quando eu abro essa articulação, quando eu desarticulo ela aqui, eu consigo mostrar para vocês, ó, um ligamento que vai lá da cabeça do fêmur, né, da fóvea da cabeça do fêmur, até a fossa lá do acetábulo, que a gente vai chamar de ligamento da cabeça do fêmur, um ligamento que ajuda a dar alguma estabilidade para a articulação. Nós encontramos aqui, ó, ainda uma orla, né, que a gente chama de lábio do acetábulo, ó, porque ela é constituída, né, por tecido cartilagíneo, e ajuda aqui a acoplar melhor, a dar mais estabilidade, a diminuir desgaste. Lembrando que eu tenho aqui, ó,
cartilagem, lá dentro eu tenho cartilagem também, né? E esse tecido é importante porque não há contato aqui direto entre osso e osso. Vale lembrar, ó, quais são os movimentos que a gente faz, então, no membro, na articulação do quadril, ó. Abdução, quando eu afasto, e adução. Flexão, quando eu jogo a coxa para frente, e extensão, quando eu jogo a coxa para trás. Rotação lateral, quando eu giro a coxa ó, lateralmente, ou rotação externa, né? Rotação medial, quando eu giro a coxa medialmente ou né, internamente. E né, eu consigo ainda fazer aquele movimento de cone chamado de circundução. Esses são os movimentos que a gente faz na articulação do quadril. Ó, e aqui nós temos o ligamento transverso do acetábulo. Esse ligamento ele acaba fechando, né, essa região onde eu tinha ali uma incisura. Agora eu tenho um ligamento fechando essa região. Ó, aqui um corte, né, anterior dessa articulação para que a gente veja por dentro. Ó. Notem que eu tenho aqui ó, aquela cápsula articular né, com os ligamentos. Notem aqui ó, o contato da cartilagem com cartilagem. Olha o ligamento redondo, né? Ou melhor, ligamento da cabeça do fêmur, ele também é conhecido como ligamento redondo, tá? Mas é mais comum o ligamento da cabeça do fêmur. E, como eu falei, e esse espaço aqui eu teria o líquido sinovial, né? Lubrificando essa articulação. É uma articulação mais estável do que a articulação do ombro, é a mesma classificação da classificação do ombro, entretanto, ela sofre menos luxação, né? A articulação do quadril. A articulação do joelho. A articulação do joelho é uma articulação sinovial do tipo gínglimo, né, do tipo dobradiça, e é a articulação mais vulnerável do nosso corpo, é uma articulação, é claro que a ATM também sofre muito estresse ao longo da vida, mas a articulação do joelho ela é meio incongruente, né, eu não tenho assim uma cavidade, né, e uma estrutura acoplando lá, eu tenho assim uma face articular, né, ou seja, a tíbia, né, com os seus côndilos, recebendo o fêmur com seus côndilos, então quer dizer, o negócio fica meio solto. Eu preciso de estruturas que mantenham essa estabilidade. Então, vou contar com os ligamentos. Só que os ligamentos não são suficientes. Eu vou precisar de algo mais para garantir a estabilidade, onde eu conto com os músculos. Lá na anatomia dos membros inferiores, né, lá na anatomia topográfica, eu falo de forma um pouco mais específica aqui. Mas o que acontece? Ó? Lateralmente eu tenho uma estabilidade dessa articulação, tá? Por vários músculos, mas principalmente por uma estrutura que eu vou explicar lá no sistema muscular conhecida aqui. Então, ó, essa aqui é uma vista lateral da articulação, essa aqui é uma vista medial da articulação, a gente está vendo por dentro, né, medialmente. Isso aqui é uma vista posterior. Eu vou contar, ó, eu tenho uma cápsula articular, né, como toda articulação. Ó, isso aqui é a cápsula articular. E eu tenho aqui, ó, eu ainda conto com uma estrutura aqui lateralmente chamada de trato iliotibial, eu vou explicar isso melhor lá em sistema muscular, e aqui ó, medialmente eu conto com um grupo muscular conhecido como pata de ganso, são 3 músculos aqui, o sartório, o grácil e o semitendíneo, esses 3 tendões aqui, tá? Que são desses 3 músculos que ajudam a dar estabilidade para essa articulação medialmente. Na região posterior, ó, existe um músculo que se insere aqui chamado de músculo semitendíneo, tá? Que na verdade, esse tendão aqui é do semimembranáceo, tá? Não é o semitendíneo, não. É esse músculo que está aqui atrás. E esse semimembranáceo, ele dá... A pata de ganso é o que eu falei, estava correto. Grácil, ou melhor, sartório, grácil e semitendíneo. Mas esse aqui é o tendão do semimembranáceo. Esse tendãozinho, ele dá... Professor, mas esses músculos eu não vi. A gente tem aula de sistema muscular, né? Que é a sequência. Bom, esse tendão aqui, ele deixa uma projeção, né? Parte dele aqui é a projeção que segue aqui ajuda a fortalecer a cápsula articular. A gente chama esse ligamento de ligamento poplíteo, porque a região posterior do joelho é a região poplítea. Então, músculo poplíteo oblíquo. Inclusive, esse músculo que está aqui atrás é chamado de músculo poplíteo. Vamos ver. A região poplítea é a região posterior ao joelho. O ligamento poplíteo oblíquo ajuda a dar uma estabilidade. E aqui da cabeça da fíbula também surge um outro ligamento poplíteo, mas a gente chama de ligamento poplíteo arqueado, que também ajuda a dar estabilidade para essa articulação. Ó, aqui na região anterior eu tenho o ligamento patelar, porque na verdade esse grupo muscular aqui ó, é o quadríceps femoral. Esse quadríceps femoral ele se insere na patela
e através da patela, ó, parte o ligamento patelar que vai até a tuberosidade da tíbia. Esse ligamento patelar, ele serve para proporcionar um movimento ali, né, de extensão do joelho, ó. Aqui o joelho está fletido e quando eu contraio o quadríceps, ele puxa a patela, que puxa o ligamento patelar e a gente estende o joelho, ó, lateralmente assim, ó, tá fletido, a gente estende o joelho dessa forma. Bom, esse ligamento patelar, ele é um ligamento extremamente forte, né, bem denso, porque esse movimento, né, ele é importante. Então, contraio o quadríceps, puxo a patela, puxo o ligamento patelar, puxo a tíbia, faço extensão de joelho. Ó, o trato iliotibial, conforme eu tinha falado para vocês, mas eu vou explicar direitinho ele lá no sistema muscular. E aqui eu tenho a pata de ganso, né? Conforme eu falei para vocês, e vou explicar isso lá melhor no sistema muscular. Ainda falando da articulação do joelho, agora a gente começa a falar da articulação propriamente dita, né? Vejam, essa aqui é uma vista anterior da articulação do joelho, né? O ligamento patelar não está mais aqui presente, a patela foi retirada, mas a gente está vendo assim, ó, esse joelho fletido, assim, ó, você está vendo o joelho de frente, tá? Com a coxa, né? A perna aqui fletida, o joelho está dobrado, vamos dizer assim. Aqui a gente diz que está fletido, está flexionado. Bom, o que eu vejo aqui de ligamentos? Eu tenho um ligamento, ó, bem forte, uma faixa bem forte, que vai aqui do epicôndilo lateral do fêmur até a cabeça da tíbia. A gente chama de ligamento colateral fibular. Esse ligamento, ele dá estabilidade para a articulação e ele também limita o afastamento, né? Ele impede o afastamento do côndilo lateral do fêmur em relação ao côndilo lateral da tíbia. Então, esse afastamento aqui, ó, eu não consigo afastar, né, essas estruturas, por quê? Porque esse ligamento ele limita. Então, côndilo lateral da tíbia e côndilo lateral do fêmur estão em contato porque esse ligamento ele está segurando. Se eu cortar esse ligamento, essas estruturas começam a se afastar. Eu vou começar a ter um espaço aqui, ó, entre essa e essa. Agora, ó, medialmente eu também tenho um outro colateral. Esse é o colateral tibial. O colateral tibial vai do côndilo medial do fêmur, do epicôndilo, na verdade, ou do côndilo, né? Também ele é uma faixa grossa, e vem até a face medial da tíbia. Esse ligamento colateral tibial, ele mantém em contato o côndilo medial do fêmur em relação ao côndilo medial da tíbia. Ele impede, né, ele limita, ele impede o afastamento dessas estruturas. Se eu cortar esse ligamento, eu consigo empurrar a tíbia lateralmente e vai começar a surgir um espaço aqui nessa região. Ó, uma vista posterior. Agora esse joelho está esticado, está estendido. Você está vendo o joelho posteriormente, assim, tá? Esse joelho está estendido. O que eu vejo aqui, ó? O ligamento colateral tibial e, olha só, aqui vai estar o ligamento colateral fibular, né, que é o mesmo que nós vemos. Notem que existe um hemidisco, uma meia-lua, né, que aumenta inclusive a área de contato, suaviza movimentos, que a gente vai chamar de menisco. Esse é o menisco lateral, ó. E eu tenho aqui o menisco medial. Notem que o menisco lateral, ele não está preso ao ligamento colateral fibular. Por isso dá uma resistência maior para esse menisco, por quê? Porque ele absorve melhor os impactos. Se a gente bater o joelho, esse ligamento, como ele está soltinho, ele consegue. Esse ligamento não, desculpa. Esse menisco, ele consegue absorver melhor o impacto. Já o menisco medial, que nós vemos aqui, ó, ele fica preso ao ligamento colateral tibial. Ele está fundido ao ligamento. Então, em um trauma no joelho, como ele está preso ao ligamento, se o ligamento for comprometido, o ligamento colateral tibial, o menisco medial acaba muitas vezes sendo comprometido também. E além disso, ele não absorve bem o impacto porque ele não tem muito para onde fugir, ele está preso. Então a chance de lesar o menisco medial ela acaba sendo maior. Ó, aqui, ó, na região bem central, nós temos os ligamentos cruzados. Por que eles são chamados de ligamentos cruzados? Porque eles cruzam, né, entre si. Esse aqui é o ligamento cruzado anterior. E esse ligamento cruzado anterior, ele vai limitar duas coisas. Uma, a extensão do joelho. Ou seja, meu joelho aqui está fletido. Quando eu estendo até um ponto, certo? Um outro movimento é o seguinte, ó. Quais são os movimentos que a gente consegue fazer no joelho? Flexão e extensão.
E com o joelho fletido, estendido você não consegue, mas fletido, ó, você consegue fazer rotação medial do joelho quando você gira o joelho internamente e rotação lateral do joelho quando você gira o joelho lateralmente, tá? Esse ligamento cruzado anterior, além de limitar a extensão do joelho, a gente estende até um ponto e dali não, né, e dali não vai mais, ele limita também o deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Professor, eu não entendi. Olha só. É daí que vem aqueles testes de gaveta que vocês vão aprender, né, na semiologia e tal. Vejam só, se eu pego esse joelho aqui, ó, vamos esquecer o outro, vou esquecer o bonequinho, vamos ficar só com o membro aqui na mão, ó. Se eu pego esse joelho aqui, ele está fletido, poderia estar estendido, tanto faz, e puxo a tíbia aqui, ó, puxo a perna para frente, como se eu estivesse tentando abrir uma gaveta, o que que acontece? Ele não vai, não consigo trazer para frente, eu não consigo fazer um deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Por quê? Porque esse ligamento cruzado anterior, além de limitar a extensão do joelho, ele limita também o deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Por que que isso é importante? Porque naquele teste de gaveta, se eu puxo a tíbia para frente, ou seja, se eu puxo a perna para frente e ela desloca mais do que deveria, quer dizer que o teste de gaveta anterior foi positivo. Isso é sinal que o ligamento cruzado anterior, ele provavelmente está rompido, ele está roto. Bom, e eu tenho aqui, ó, o ligamento cruzado posterior, ó, eu vejo ele ali atrás e vejo ele aqui posteriormente. O ligamento cruzado posterior faz exatamente o contrário, ele limita, ó, a flexão do joelho, então eu vou fletir meu joelho até um ponto e dali não vai mais, porque aqui, né, já esse ligamento está completamente esticado e ele limita também o deslocamento ou impede o deslocamento posterior da tíbia em relação ao fêmur. Professor, eu não entendi. Agora, ó, eu não vou tentar abrir uma gaveta, eu vou tentar fechar uma gaveta, eu vou empurrar essa gaveta se eu estiver de frente, né? Ó, existe na semiologia o teste, você vai sentar no pé do paciente, vai botar numa certa, o paciente vai estar deitado, você vai botar uma certa angulação, sentar no pé do paciente para botar o pé embaixo assim da sua coxa para dar uma estabilidade, e aí você vai puxar, né? Teste de gaveta anterior quando eu puxo, teste de gaveta posterior quando eu empurro. Ó, você vai empurrar esse joelho para trás, tentando fechar uma gaveta. Isso não deve acontecer. Se você estiver empurrando e ele estiver deslocando, é sinal de que esse ligamento cruzado posterior ele pode estar roto. Então, repetindo, ligamento cruzado anterior limita a extensão do joelho e o deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur, poderia ser o contrário, né? Posterior do fêmur em relação à tíbia, tanto faz, só mudei o referencial. E o ligamento cruzado posterior limita a flexão do joelho e o deslocamento posterior da tíbia em relação ao fêmur. Os ligamentos cruzados também limitam a rotação, tá? Principalmente a rotação medial, mas isso já é detalhe, né? Não precisamos entrar assim num detalhe tão específico, o mais importante eu falei. Existe ainda um ligamento na região posterior chamado de ligamento menisco femoral posterior. É curioso que eles chamam de posterior, mas não existe um anterior, tá? Eu não me encontrei. Então vejam, o ligamento menisco femoral posterior, ele sai do fêmur e se insere lá no menisco lateral. Por que no lateral e não no medial? Porque o lateral é aquele que está mais soltinho, né? Só para vocês saberem, isso aqui, ó, não é um ligamento, tá? É um tendão, é o tendão do músculo poplíteo, que a gente vai ver lá no sistema muscular. Então vejam como o menisco lateral ele está soltinho aqui, ó. Se ele está soltinho, eu preciso de ligamento que ajude a dar estabilidade para ele, onde entra esse ligamento menisco femoral, para que o menisco lateral, né, não desloque tanto. E vejam só, anteriormente ainda existe um ligamento que algumas pessoas possuem, não são todas, tá? Em alguns joelhos, né? Já disse aqui, alguns joelhos, em alguns eu encontro, outros não. Um ligamento que sai de um menisco e vai até o outro menisco. A gente chama esse ligamento aqui de ligamento transverso do joelho. Ó. Ele meio que ajuda a dar uma estabilidade para os dois meniscos. Ó. Se insere aqui na tíbia, vem no medial e no lateral aqui, ó, ligamento transverso do joelho. Bom, por que eu coloquei essa imagem superior? Ela é muito interessante, essa imagem. Né? Se vocês observarem aqui e seguirem, quando a gente pensa em ligamentos cruzados, a gente acredita que esses ligamentos eles são
eles são intracapsulares, isso é correto, mas a gente imagina que eles estão banhados pelo líquido sinovial, né? Na verdade, não estão. Os ligamentos cruzados, embora estejam dentro do joelho, estejam dentro da cápsula articular, eles estão fora da membrana sinovial. Pode ver, ó, se eu seguir aqui, ó, e der a volta, ó, vou dar a voltinha aqui, vou dar a volta aqui, vou dar a volta. Se eu fizer a circunferência inteira, vocês verão que é o seguinte, ó, esses ligamentos eles ficaram por fora, então eles não são nutridos pelo líquido sinovial, eles precisam de irrigação, tá? Então tem as artérias que irrigam o joelho, inclusive vem aqui uma artéria média do joelho ou genicular média que irriga, nutre o ligamento colateral, o ligamento cruzado posterior, desculpa, e o ligamento cruzado anterior. Então os ligamentos, embora estejam dentro da cápsula articular, estão fora da membrana sinovial, consequentemente estão fora, não estão banhados por líquido. O que é dentro da membrana? Essa região aqui, ó, aqui e aqui. Isso aqui é cavidade articular. E dentro da cavidade, o que eu tenho? Os meniscos. Aí os meniscos, sim, né, são avasculares e esses meniscos são nutridos pelo líquido sinovial. Ó, aqui eu mostro para vocês o menisco medial, né? Ou melhor, desculpa, o menisco lateral. Olha como o menisco lateral está soltinho. E aqui eu mostro o menisco medial, né? Notem como o menisco medial está preso, né, ao ligamento colateral tibial, conforme nós vemos aqui. Ó, e o ligamento cruzado anterior, como eu já tinha mostrado para vocês, né? O ligamento cruzado posterior, aqui a gente encontra o ligamento menisco femoral posterior, que é o mesmo que eu já tinha mostrado aqui, né? Vocês estão mostrando as mesmas estruturas que a gente já viu. E aquele ligamento transverso do joelho que eu já tinha citado anteriormente, aqui está o nomezinho só para vocês terem um material bem bonitinho, bem redondinho aí, né? Um material de apoio que vocês vão poder usar esse material a vida inteira para revisão e tudo mais. Dessa forma, então, a gente termina mais um sistema, né? O sistema articular, e, né, seguindo a sequência linear, pelo menos a sequência que eu penso ser lógica, né? Nós estudamos os conceitos, né? Ou seja, a introdução ao estudo da anatomia humana falando dos conceitos gerais, sistema esquelético, sistema articular e, na sequência lógica, o próximo sistema é o sistema muscular. Um abraço e até lá!